E o bambu? A sua sogra pergunta. E o casamento? O empresário pergunta. E o crescimento? O policial pergunta. E o documento? O cientista pergunta. E o fundamento? O religioso pergunta. E o sentimento? O ansioso pergunta. E o momento? O filósofo pergunta. E o pensamento? Ninguém tem a resposta pra tanta dúvida junta. Por isso é que a gente gosta quando o Silvio pergunta: e o bambu? E o bambu? E o bambu? E o bambu? O deputado pergunta: e o momento? A sua sogra pergunta: e o sentimento? O empresário pergunta: e o documento? O policial pergunta: e o meu aumento? O cientista pergunta: e o pensamento? O religioso pergunta: e o crescimento? O ansioso pergunta: e o casamento? O filósofo pergunta: e o fundamento? Esse é um mundo complexo, é tanta dúvida junta. Ao menos uma tem nexo. É quando o Silvio pergunta: e o bambu? E o bambu? E o bambu? E o bambu? O imperialismo e o aquecimento global e o futuro, o reator de plutônio, aquele furo na camada de ozônio, meu emprego e o meu sossego, e o meu sossego, e o meu sossego, e o meu sossego, e o meu sossego. Mundo estranho esse nosso, ninguém tem muita clareza, mas uma dúvida eu posso responder com certeza: e o bambu? É verdade, é verdade. E o bambu? Agora, alegria, gente. E o bambu? É muito bem bolado. E o bambu? E o bambu? Ai, ai, ai. E o bambu? E o bambu? Tua boca suja, sem vergonha. Boca suja. E o bambu? Sem vergonha. Si toi aussi t'es un thug life de la PCC, lâche un gros pouce bleu comme un schtroumpf.